Olá, eu sou José Pascoal Ribeiro Gomes e concordo com o termo de consentimento livre e esclarecido TCLE e vou responder às questões ou às perguntas do questionário do Evandro Fável. Foi então depois que eu vou conhecendo a mensagem adventista, essa transição da religião anterior, ao eu amadurecer e ao conhecer a mensagem adventista, eu ali me apercebi que para ser pastor na igreja adventista tem que passar por uma faculdade. E eu não tinha recurso. Meu pai não apoiava o curso de teologia para mim. Ali o que eu pensei? Eu vou fazer, tinha feito o curso técnico médio em administração pública. Eu estaria fazendo, então, pensei em fazer a faculdade para trabalhar na área e posteriormente fazer o curso de teologia. Isso me levou cerca de 7 anos, nem até o curso de contabilidade no ensino superior foi dando certo e foi assim que eu disse: Senhor, eu lembro daquele voto que eu tinha feito com o Senhor, eu procurei resolver a situação desse jeito, fazendo um curso que não tem nada a ver com teologia para trabalhar e me dar recurso. Se for da tua vontade eu vou testar. Mas eu já havia testado em um outro ano anterior que não havia dado certo. E eu disse: Senhor, eu vou testar mais uma vez. E ali eu fiz o teste, eu orei, eu disse: Senhor, nossa, o teste está difícil. Eu pedir algo para o Senhor. Se o Senhor me chamou, eu vou aprovar. Mas se o Senhor não me chamou, eu vou reprovar e vai ser o último teste que eu vou fazer. E graças a Deus, fui terceiro classificado. Eu compreendi que era uma confirmação de Deus, que isso foi um elemento fundamental, que na qual Deus estava usando e todos os outros recursos, todos os outros meios para que tudo isso desse certo, e no final deu certo. Durante a copoutagem, uma das férias, não fui muito bem. Eu tinha um amigo que trabalhava na guarda. E ali eu contei para ele e ele me perguntava, né, como foi o teu resultado, enfim. E eu dizia: olha, não fui muito bem, né, mas pela graça de Deus eu estou cá e eu tenho fé que Deus estará resolvendo tal problema. Ele olhou para mim e me disse assim: olha, depois de uns dias, muitos dias, ele disse assim: olha, sobre aquele assunto, as perguntas que eu estava fazendo para si, eu e a minha esposa fizemos um voto. E o voto que eu e a minha esposa fizemos é que a gente estava guardando alguns recursos e procurando, pedindo a Deus para que nos direcionasse quem a gente pudesse apoiar. E o Espírito Santo tocou a mim e eu partilhei com a minha esposa e a gente tomou a decisão de apoiar você. Era um valor de R$ 7.278. Eu olhei naquele cheque e eu olhei quem ele era, porque era meu colega na guarda, e eu vi as dificuldades também que ele tinha, porque fazíamos alguns bicos juntos, e eu disse: como é possível alguém que doou basicamente o recurso que ele foi acumulando, a despeito das necessidades também que ele tem? Isso me marcou e foi uma prova direita de que Deus estava conduzindo todo o meu percurso. E isso foi me trazendo uma paz de que não poderia temer crises financeiras ou qualquer outra, porque Deus estava no controle e Ele estava direcionando tudo. Seja muito boa. A partir dessa experiência, o professor poder me tirar da sala de aula e me levar para um outro campo social, a gente compreende que toda a gente quer uma pessoa próxima. Ali a gente tem mais oportunidade de nos conhecermos, de partilharmos nossas ideias, nossos medos, nossos anseios. E ali a gente consegue ver o professor mais humano. Ali a gente consegue quebrar estereotipos, barreiras que talvez até temos de diversos professores ou até mesmo de diversas matérias aqui correspondidas a esse professor. Eu penso que foi o meu orientador foi Adriano Miller, e foi uma bênção enorme ter ele como orientador, na qual todas as vezes tínhamos os dias estabelecidos e que a gente ia numa pizzaria e na qual a gente partilhava ideias, eu e outros colegas, com o pastor Adriano Miller. Então sentimos um professor mais perto, um professor mais amigo, um professor mais guia, mais orientador. Penso que o conhecimento teológico ele foi muito fundamental no que diz respeito ao meu evangelismo. Eu estava conhecendo uma cultura diferente, de uma realidade também diferente, na qual esses conhecimentos me ajudou de como alcançar determinado povo, em que era um povo com uma crença muito católica. Eu tive que rebuscar os conhecimentos
adquiridos desde o primeiro ano até o terceiro ano. Foi assim que eu tive que estudar, primeiro conhecer a cultura local e usar o fator de amizade, usar a partir de projetos sociais para nos aproximarmos com o povo, analisar, estudar por meio de pesquisas comunitárias de como aquele povo, hábito e costume, os pensamentos que aqueles povos têm. Isso tudo graças à teoria pastoral do teológico, que foi ajudando-me na prática de como selecionar diversos problemas que eu estava enfrentando. Era o desafio financeiro e ter bom resultado em cada matéria. O trabalho estudantil da colportagem é o trabalho que os alunos passam férias e falando do amor de Jesus, a medicina alternativa, a partir de manuais. E a partir disso nós conseguimos fazer padrinhos, pessoas que têm recurso e nos apoiam para a realização desse sonho desejado. No que diz respeito à matéria, os desafios foram como o conhecimento que estão sendo absorvido podemos colocar em prática na realidade, no dia a dia. Então, vai surgindo às vezes questões complexas. A teoria recebida não será suficiente ou teremos dúvida de como poder resolucionar o problema. Isso vai exigir de nós buscar apoio de pessoas experientes, buscar outros meios como o conhecimento que foi passado, faça desenvolver meios e estratégias para superar tal situação. Eu percebo que o Ministério Pastoral é um agente transformador de vidas quando a gente visita, quando os membros conseguem nos ver como um amigo e também um pastor, e que na qual eles sabem com quem partilhar as suas dores e, acima de tudo, quando eles colocam isso para a gente e nós levamos na audiência de Deus e a gente vê que tal problema depois a pessoa vem partilhar que foi solucionado. Por outro lado, também estudo bíblico a dar, pessoas que aparentemente aos nossos olhos humanos, que a gente olha no diagnóstico que talvez o resultado não seria tão positivo, mas nos surpreende a decisão que a pessoa toma. Então, não existe algo mais edificante, ou algo mais motivador de ver vidas transformadas. Pessoas que procuram cada vez mais servir a Deus. Pessoas que olham para a gente e dizem assim: eu consigo ver Deus em ti, pastor. Olha, o teu sermão, Deus falou por meio de ti através do sermão. Então, eu acredito que não existe algo mais inspirador, motivador do que servir pessoas a partir do ministério pastoral, salvar, ver a pessoa, o crescimento em Cristo dessas pessoas. Respeito uma experiência familiar que eu estava passando, a minha mãe estava muito doente quando eu era ainda pequeno, com 8 anos. Um certo dia eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu sei que o Senhor existe, por favor, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Cura minha mãe. Gosto de ver nesse estado, gostaria de ver ela saudável. Foi assim que eu fiz esse compromisso e em troca disso eu disse: eu estaria dedicando a minha vida a ti. A princípio foi esse voto que eu fiz com Deus. No decorrer do tempo eu compreendi que vai muito além de uma promessa, mas vai acima de tudo de uma missão, um chamado que Deus foi fazendo para mim. Sim, de que maneira eu percebi que adaptar os conhecimentos teológicos face à realidade. É bem verdade que isso vai depender muito de acordo com o contexto. Para eu que estou num plantio de igreja, o que vai ser bastante fundamental, necessário, são os meios estratégia de evangelismo, de como implantar uma igreja do zero. A partir dali, a gente primeiro tem que conhecer a cultura. Ali eu terei que estudar, o comportamento de determinada população daquela região, os hábitos, costumes, as crenças fundamentais que ali eles têm e as necessidades. A partir disso, eu consigo trabalhar e, por outro lado, procurar ações que possam responder às necessidades desse povo, dessa região que foi mapeada e na qual está sendo trabalhada. Por outro lado, também mostrar que, a partir dessas técnicas, elas nos ajudam também a implementar projetos sociais
para incorporar determinada faixa etária, de modo com que essa mesma comunidade vê a igreja, o conhecimento teológico que está sendo aplicado em determinada comunidade religiosa, como uma mão ajudadora para as necessidades da comunidade. O meu pai, por causa do seu ateísmo, que me influenciou muito mais para escolher o curso de teologia, porque o confronto, o debate que eu tinha com ele já desde pequeno, no que diz respeito à criação, de que o ser humano é uma obra criada por Deus, é um ser criado por Deus, e não é fruto de um processo evolutivo. Isso levou-me, sobretudo, a conhecer muito mais esse Deus que meu pai questionava, e por outro lado também a influência de um tio que já fazia parte de uma religião e que na qual me convidara para frequentar a religião que ele fazia parte. E ele, vendo em mim o desejo de falar do amor de Deus enquanto ainda criança para outras pessoas, para outras criancinhas, ele via em mim um grande potencial de ser um futuro pastor da então denominação que ele fazia parte. Penso as competências, que o seminário nos dá e que nos ajudam bastante é a gente ter a capacidade de leitura de diversas realidades e como agir em determinada circunstância. É bem verdade que a partir desse conhecimento teológico, ele estaria nos proporcionando meios para solucionar, a partir, por exemplo, de uma matéria de evangelismo, a partir, por exemplo, de abordagem em diferentes hierarquias, talvez administrativa da região local, e a maneira como a gente deve nos apresentar em determinados públicos. Eu penso que tudo isso, eles nos ajudam de modo com que a gente alcança, tal resultado desejado e que a gente possa apresentar de que nós estamos ali e que na qual a gente recebe tal conhecimento para traduzir na prática de uma maneira mais eficiente e eficaz. A partir da teologia que nos dá ferramentas ou estratégias, de modo a alcançar povos de diversos contextos culturais, étnicos, de modo a alcançar a partir de uma visão mais cristocêntrica e bíblica. As pessoas vêm ao pleno conhecimento de quem Jesus é. Isso vai se refletir a partir da prática pastoral, que é estudar cada realidade em determinado local onde tiver um público-alvo. Como eu tenho aplicado o conhecimento teológico adquirido na academia face à realidade os desafios da prática, eu tenho aplicado no que diz respeito aos sermãos, de modo a elaborar sermões mais simples, práticos e profundos, onde, independentemente da faixa etária, independentemente do nível intelectual ou da classe, todos possam se encontrar no mesmo sermão. Por outro lado também, a partir desse tal conhecimento, a gente procura ver como nós podemos servir melhor a igreja, face aos desafios, a partir de uma oratória mais simples, de modo a alcançar todos, onde que eu como pregador, eu como pastor, eu possa ser compreendido, só assim que a mensagem será percebida e passada. Esses os valores que são fundamentais para um pastor, ou princípios, é a oração, o estudo diário da palavra de Deus, a visitação. A partir da oração, o pastor compreende que os resultados, eles só virão se a gente estiver conectado com Cristo. Nós apenas somos um instrumento, um meio pelo qual o Senhor quer usar-nos para salvar e solucionar vários problemas que enfrentamos. Somente a partir do estudo da palavra de Deus a gente compreende a sua vontade, os seus planos, dentro daquilo que são os seus propósitos. A visitação que nos ajuda a conhecer os problemas que os membros estão passando. E a melhor resposta que a gente pode dar em cada sermão, inspirado por Deus, para ajudar e acudir cada família que está enfrentando crise. Eu penso que sim, que a teologia é um elemento fundamental
né, na prática pastoral, porque não tem como ser um pastor sem ter o conhecimento teológico, e também não tem como ter o conhecimento teológico e não estar alicerçada ou acompanhada com a prática pastoral. Primeiro é que, a partir da prática pastoral, eles nos ajudam, mas cada vez mais a saber aplicar em cada contexto e realidade os conhecimentos que a gente vai absorvendo, vai adquirindo ao longo do seminário. Eu acredito que todas as matérias que a gente deu no seminário, elas foram essenciais, mas todas elas contribuíram para o meu ministério. Por exemplo, é necessário que um pastor tenha o conhecimento sociológico de cada comunidade, como as outras pessoas de outras crenças pensam e por que pensam, quais são os pressupostos que eles usam. A partir disso, a gente consegue encontrar um denominador comum para a gente dialogar. Porque não tem como ter teologia sem missão. Eles andam de mão dupla. É a partir da teologia, que é o conhecimento teórico, em combinação com a missão, que tem a ver com alcançar outros e traduzir na prática o que é a teologia, que vai gerar um fator multiplicador do discipulado. Missão tem a ver com uma visão, o chamado é individual, mas como uma visão global, razão pela qual que isso vai exigir uma capacitação, que é a teórica, mas que por fim essa capacitação vai me dar sustentabilidade na área prática.